Oi, pessoal. Vocês não costumam ver muito a minha carinha por aqui, porque eu fico sempre postando sobre os animais, né? Mas meu nome é Elisibu, sou médica veterinária e há bastante tempo eu estou envolvida na proteção animal e eu achei que era um momento importante de postar esse vídeo porque nós estamos nos aproximando de eleições e a gente sabe que muitas vezes alguns candidatos se aproveitam da nossa compaixão pelos animais, da nossa preocupação com a saúde pública para pedir voto e depois não propor projetos que de fato vão mudar a realidade, né, dos animais abandonados, da superpopulação de cães, das falhas em guarda responsável que nós temos hoje e que geram o problema todo. Então, eu não vou indicar candidato nenhum, mas eu quero que todos vocês, né, todos envolvidos na proteção, prestem atenção nas propostas que os candidatos estão apresentando. Todos os países que de alguma forma conseguiram resolver, né, ou, digamos assim, reduzir os impactos negativos do abandono de animais, né, da superpopulação de cães, foram países que adotaram algumas políticas que estão previstas na Organização Mundial de Saúde Animal, que tem um site, né, que eu posso colocar depois na descrição desse vídeo e que todos vocês podem acessar. Mas, de uma forma geral, o que se precisa fazer para mudar a realidade dos animais? Quem gera filhotes sempre são os criadores. Então, os criadores, formais e informais, são os responsáveis pelo aumento da população de cães. Então, tem que ter regra para isso, tem que ter fiscalização sobre eles, né? Tem que ter orientação técnica sobre isso, tem que ter registro da onde, quantos filhotes foram gerados, para onde foram, enfim. Então, controle sobre criadores é muito importante porque são eles que aumentam a população de animais de uma forma geral, dos abandonados, né, dos não domiciliados e dos domiciliados. Outra coisa importante é coibir os abandonos. E a gente só vai conseguir coibir os abandonos se a gente conseguir registro e cadastro desses animais. Então, os animais precisam ser cadastrados, permanentemente identificados com microchip, por exemplo. Tem que ter um banco de dados para isso, de forma que quando o animal acabe na rua, a gente consiga retornar ele para o seu tutor, né? Se ele foi perdido ou se ele foi de fato abandonado. E tem que ter instrumentos administrativos, tem que ter normas para que a fiscalização possa atuar sobre esses indivíduos de uma forma a orientar para a guarda responsável e coibir os maus tratos e o abandono, né? Então, esses dois pontos a gente raramente vê nas propostas políticas dos nossos candidatos. E é muito importante a gente controlar o aumento da população por meio da reprodução e o registro e a guarda responsável por meio da identificação do animal com o seu proprietário. Outras políticas já são um pouco mais comuns e mais faladas, por exemplo, castrações de baixo custo, de fácil acesso à população. Aqui no DF, por exemplo, nós temos um programa do IBRAM que é muito legal, ainda precisa melhorar o acesso, mas tem funcionado. Se precisa de mais recurso para ampliar essas vagas, né? Ou para ajudar nas pessoas que não têm condições de levar os animais, estratégias para que essas castrações possam ser feitas localmente, né? Melhorar a acessibilidade. As vagas, quando disponibilizadas, somem imediatamente, então, assim, tem que verificar o que acontece, se essas vagas têm que ser disponíveis permanente, facilitar o acesso. Existe uma campanha de castração, existe um trabalho do poder público nisso, mas o acesso ainda é bastante limitado. O acesso também a serviços veterinários, de uma forma geral, a gente tem que entender que trabalhar para a saúde dos animais é também preservar a saúde ambiental e a saúde das pessoas. Então, acesso a serviços veterinários gratuitos ou de baixo custo também é outra estratégia muito importante para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas e dos animais e proteger o nosso meio ambiente. Por fim, entendo super importante o Estado criar ferramentas para que a guarda responsável seja recompensada, né? Então, assim, pode ser até dedução, por exemplo, de imposto de renda ou redução de impostos em vacinas, em serviços de castração, né? Em uso, por exemplo, de coleiras contra a leishmaniose. Então, tudo aquilo que for tornar mais barato e mais fácil para as pessoas adotarem as práticas de guarda responsável deveriam estar dentro das políticas públicas. E, pessoal, a gente
é muito complicado, eu entendo, porque as pessoas elas se candidatam por um período de 4 anos, né? E elas querem que o seu projeto entregue resultado nos 4 anos, né? Dentro desse período, para que elas possam ser reeleitas. Mas tem questões complexas que nós não vamos resolver dentro de 4 anos e a gente precisa ter uma estratégia de longo prazo. Todos os países que conseguiram algum sucesso no controle populacional fizeram estratégias de 20, 30, 40 anos. Então, algumas políticas públicas impopulares, como, por exemplo, a fiscalização e o regramento de criadores de animais, é impopular, mas elas são muito importantes para a gente equilibrar essa situação. E eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma que resgatar os animais da rua não faz diferença. Faz toda a diferença na vida daquele animal. Mas isso não vai resolver o problema a longo prazo. Né? O que vai resolver o problema a longo prazo são políticas de fiscalização, de penalização para quem abandona, de controle da reprodução dos animais por meio dos criadores, do acesso fácil à castração e a serviços veterinários. Isso vai resolver. Isso, né? Estava esquecendo. Além da educação, né? Guarda responsável. Toda criança, todo adolescente deveria sair da escola sabendo proteger as fontes de água, fazer sua própria horta e cuidar bem dos animais. Porque isso é a base para nossa saúde, não é apenas para a saúde deles, é a base para nossa saúde, porque é assim que nós vamos proteger um meio ambiente equilibrado. Então, pessoal, assim, faz tempo que eu queria conversar com vocês, eu não boto muitas vezes a minha cara aqui no canal, mas assim, a gente vê muita gente querendo aproveitar da compaixão, né, da preocupação que as pessoas têm com essa questão. Então, eu achei importante trazer esse alerta para as pessoas pensarem no longo prazo. A gente precisa de políticas públicas de médio e longo prazo, caso a gente queira, de fato, mudar a realidade do nosso país, tá bom?